A expectativa de Dom Otacílio após nomeação pelo Papa Francisco para ser o bispo de Guanhães. A mudança na rotina de muita gente que trocou as idas ao sacolão e ao supermercado por compras via aplicativos. E o retorno de astronautas à Terra com recordes após uma missão de 6 meses no espaço. O Horizonte Notícia começa agora. O bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Otacílio de Lacerda, segue em setembro para nova missão como bispo de Guanhães. Dom Otacílio conversou com a nossa equipe sobre a mudança e a expectativa deste novo trabalho frente à Diocese do interior de Minas. 2 anos dedicados às obras da Arquidiocese de Belo Horizonte. Na última semana, o Papa Francisco nomeou o bispo auxiliar Dom Otacílio Ferreira de Lacerda para a Diocese de Guanhães, no Vale do Rio Doce. Do tempo passado na capital mineira, o bispo levará boas lembranças. Eu levo de Belo Horizonte muitas coisas boas no coração. Vim da Diocese de Guarulhos, aqui estou há 2 anos, trabalhando mais diretamente na região episcopal, na Senhora Aparecida, da Renza, e também no Vicariato Episcopal da Ação Social e Política. A experiência bonita, em primeiro lugar, é a convivência com os bispos auxiliares, com Dom Valmor, nosso arcebispo, a proximidade com os padres, com o povo de Deus, o crescimento espiritual, a graça de ser bispo auxiliar nos ajuda ao aprendizado, ao amadurecimento, uma preparação para uma responsabilidade maior. Expectativa para o bispo que dedica sua vida para ser instrumento de Deus onde estiver. Estou ansioso para o início do ministério, para a missa de posse, dia 14 de setembro, às 9 horas da manhã, lá na cidade de Guanhães, Diocese de Guanhães, que tem outros tantos municípios, uma extensão territorial bastante grande, com muitos desafios, mas eu creio que a força da palavra, a força da Eucaristia, a assistência do Espírito haverá de nos conduzir em bons caminhos, em frutuosos caminhos. Nesta semana, paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte celebram a festa dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Esta é uma das 3 solenidades do tempo comum na liturgia da Igreja Católica, comemorada na segunda sexta-feira após o Corpus Christi. Na capital, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, Rito Siríaco, no bairro Funcionários, tem programação especial. O tríduo preparatório segue até quinta-feira, dia 27, com celebrações ao meio-dia 15 e 6 da noite. Na sexta-feira, haverá solenidade ao meio-dia 15 e às 7 da noite. As comemorações terminam no sábado, dia 29, com o terço mariano e missa a partir das 11 horas da manhã. Na semana em que se completam 5 meses da tragédia da Vale em Brumadinho, a Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com a PUC Minas, realiza um encontro na cidade. Será nesse próximo sábado, no Santuário Nossa Senhora do Rosário. O encontro busca discutir estratégias de fortalecimento das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro deste ano. Na ocasião, serão apresentados cerca de 20 projetos que integram o programa de extensão PUC Minas e Brumadinho Unindo Forças, que irão atuar no município nas áreas jurídica e contábil, educativa e lúdica, de gestão, psicossocial e sociocomunitária, de saúde animal, humana e socioambiental. 5 meses após o rompimento da barragem da Vale, permanece o impasse sobre quem são os atingidos e como deve ser a indenização dos que sofreram com a tragédia. Uma empresa de assessoria técnica escolhida pelos moradores em maio tem, a partir de agora, até 45 dias para apresentar um plano de trabalho. O levantamento deverá incluir as perdas dos moradores, comerciantes, empresários e agricultores e as ações reparadoras. Até essa terça-feira, a Defesa Civil contabilizava 246 mortes e 24 desaparecidos. O encontro será das 10 da manhã às 4 da tarde no Centro de Líderes, Santuário Nossa Senhora do Rosário, em Brumadinho.
O governo sancionou a lei antifraude do INSS na última semana para fazer um pente fino no Instituto, além de mudar as regras para benefícios. Quem nos fala mais sobre o tema é a advogada Juliana Bento. Bom dia. Bom dia. A Lei 13.846 é derivada da medida provisória 871 de janeiro. A lei regulamentou um ponto importante para os segurados que têm 2 empregos, criando novo cálculo para as atividades concomitantes. As regras ficarão mais simples. Agora o INSS vai somar as 2 atividades até o teto previdenciário e calcular a média salarial sobre todo o valor para conceder a aposentadoria, o que aumenta o benefício previdenciário. Como eram essas regras antes, doutora? Pois é. Antes, a norma era bem pior. A renda inicial era bem mais baixa. A Justiça agora vai ser possível conseguir valores maiores com o cálculo que passa a ser adotado agora. Mas quem já teve o benefício concedido com a regra anterior não conseguirá a revisão. Outras mudanças podem prejudicar os trabalhadores. Uma delas é para quem recebe o auxílio acidente, que a partir de agora, se ficar desempregado, deverá contribuir para o INSS para não perder a qualidade de segurado. Antes da lei, quem recebia o auxílio acidente estava protegido, mesmo sem contribuir. E a gente pode falar de algum ponto positivo aí dessa norma, né? Algum outro ponto positivo? Sim, a vantagem será a redução da carência. Quem perde a qualidade do segurado hoje teria que cumprir um prazo de carência para voltar a ter direitos no INSS. A medida provisória havia elevado o prazo, no caso do auxílio-doença, exigindo 12 meses de contribuição e no salário-maternidade de apenas um total de 10 meses de contribuição. Voltaram a valer os prazos menores. Ficou assim, conforme a lei. 6 meses para ter de novo o auxílio-doença e de 5 meses para ter direito ao salário-maternidade. E a pensão por morte? Pois é. Na nova lei, trouxe mais empecilhos para os segurados, que agora que não tem um documento em cartório, terá que provar o casamento, apresentar papéis que até antes, 24 meses antes da morte do segurado, para provar a união estável ou dependência econômica. Como era na lei anterior. Nas agências do INSS, era necessário apresentar pelo menos 3 documentos recentes para ter a pensão. No entanto, na Justiça, o segurado conseguia provar a união estável apenas com testemunhas. O posto também aceitava testemunhas, mas em casos raros. Ficou que agora, quem não é casado e vive em união estável, terá que apresentar esses documentos de até 24 meses antes da morte. A mesma regra é válida para dependentes como os pais e os irmãos, por exemplo. Várias outras mudanças restritivas foram impostas pela lei, que passou a ser conhecida como mini-reforma da Previdência, dificultando bastante a vida do segurado. Tá certo. Obrigada, doutora. Os aplicativos de smartphones têm auxiliado cada vez mais a vida das pessoas. Se tarefas simples, como fazer compras, se tornaram complicadas pela falta de tempo, a tecnologia promete ajudar. Fazer compras no supermercado tem se tornado tarefa difícil, nem tanto pela variedade dos produtos, mas o tempo tem sido escasso na correria do dia a dia. Muita gente usa a internet para comprar eletrodomésticos, roupas e itens de consumo. Mas e comida? Tem aumentado bastante o número de pessoas que usam o celular para fazer a compra do mês no supermercado. Tiago faz parte do grupo que utiliza um supermercado virtual. Pelo smartphone, abastece os armários de casa. É mais pela praticidade, né, de poder fazer a compra, às vezes dentro de casa, do meu serviço, e o produto chega em casa no horário marcado, determinado. Acho que é mais pela praticidade e diminuição de tempo mesmo. Thales é sócio de um aplicativo de compras. Mais de 20 mil pessoas já estão utilizando a ferramenta para receberem as compras em casa. A ideia surgiu da própria necessidade, né? A gente tinha que enfrentar muitas filas, o deslocamento até o supermercado, às vezes não tinha estacionamento, tinha que parar longe da loja. A praticidade é grande, mas demanda cuidados. Mais do que comprar uma fruta estragada ou produto sem qualidade, comprar por aplicativo exige que o consumidor saiba escolher o que realmente precisa e não o que quer. Os aplicativos trouxeram a facilidade. O cuidado deve ser que essa facilidade não ajude no impulso, na compra por impulso. Uma vez que é mais fácil, eu acabo comprando mais. E se eu compro mais, isso pode ter um impacto negativo no meu orçamento. Eu acabo gastando mais do que eu poderia gastar. 3 astronautas que estavam na Estação Espacial Internacional retornaram à Terra nesta terça-feira. Eles realizaram uma missão de 6 meses à estação após uma tentativa frustrada no ano passado. E a viagem teve quebras de recordes.
A astronauta da NASA, Anne McClain, o veterano cosmonauta Oleg Kononenko, da Roscosmos, e David Sanjak, da Agência Espacial Canadense, pousaram nas estepes do Cazaquistão. Eles concluíram a primeira viagem à Estação Espacial Internacional após um lançamento fracassado em outubro, que gerou dúvidas sobre o programa espacial russo. O astronauta Sanjak, que realizava sua primeira missão na estação, bateu o recorde de permanência no espaço de um canadense com 204 dias. A americana Christina Koch permanecerá 11 meses na estação espacial e, com isso, baterá o recorde de uma mulher no espaço. O americano Scott Kelly e o russo Mikhail Kornienko, que passaram 340 dias, detêm o recorde de permanência na estação. O russo Valery Polyakov ostenta o recorde absoluto de permanência no espaço, 14 meses a bordo da antiga estação espacial russa Mir, entre 1994 e 1995. A partida dos astronautas que regressaram nesta terça se deu em meio à preocupação devido ao incidente do ano passado. Na ocasião, o russo Alexei Ovkinin e o americano Nick Hague realizaram um pouso de emergência após a explosão da nave Soyuz minutos depois do lançamento. Os dois homens saíram ilesos do acidente, que foi o primeiro desta magnitude na história da Rússia pós-soviética. E o retorno de Neymar ao Barcelona vem sendo comentado pela imprensa espanhola. O jornal Sport afirma que já existe um acordo verbal entre o clube e o jogador para uma possível volta. Neymar e o Barcelona teriam chegado a um acordo verbal para o retorno do brasileiro ao clube. A informação é do jornal espanhol Sport. O veículo afirma que o Barça fez o acordo para que o craque brasileiro volte a vestir a sua camisa durante as próximas 5 temporadas. Ainda segundo o Sport, Neymar respondeu sim ao contrato oferecido pelo Barcelona. Ele teria aceitado até reduzir seu salário quase à metade. A publicação menciona uma proposta de salário líquido de 24 milhões de euros por temporada, um valor próximo ao que ele recebia antes de ir ao PSG em 2017. E a gente termina agora essa edição de hoje. Para rever o programa, acesse o nosso site. Até amanhã. Tchau, tchau.